O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Parece que nesse 22º domingo do tempo comum, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Lucas, a frase que aparece aqui no meio ela se torna a frase central, quando ele disse: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Para entender um pouco melhor a leitura do Evangelho, que é a principal das três leituras, é Jesus falando conosco, a igreja escolhe outras leituras, principalmente a primeira, para nos ajudar a refletir um pouquinho mais e entender o Evangelho. Então, na nossa primeira leitura, que a igreja caçou lá na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, escolheu um texto do livro do Eclesiástico, que é um dos 7 livros que na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos não tem. A Bíblia dos irmãos evangélicos está faltando os 7 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, né? Um deles é esse livro do Eclesiástico. Então,
é um livro considerado como os livros da sabedoria. Os livros bastante informativos, que traz a experiência da vida do dia a dia das pessoas. Então, diz assim a nossa primeira leitura do livro do Eclesiástico: Filho, realize seus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que o homem generoso. Mansidão, Jesus Cristo vai mencionar a mansidão como uma das 7 bem-aventuranças. Felizes vocês os mansos. Os mansos é a maneira como a gente trata as outras pessoas. Há uma maneira drástica de tratar as outras pessoas, de achar-se que é melhor, que é superior, e você usa um palavreado autoritário, querendo ensinar, querendo aparecer mais, querendo corrigir a pessoa porque você vê que está errada e você quer corrigi-la. Isso tem a ver com orgulho. Mas quando quer conversar com a pessoa, a mansidão ela se torna muito importante, que é a maneira da gente dialogar e conversar. Escolher o momento certo, escolher a hora certa. Tem um canto que fala disso, sobre a palavra, que precisamos recuperar, muito importante. Não é qualquer momento que pode se conversar com a pessoa, mas quem é manso, ele sabe lidar para ajudar a outra pessoa, sem se sentir superior ou orgulhoso, para poder ajudar a pessoa, o filho, a filha, um amigo, um conhecido que quer ajudar. É com mansidão, a maneira da gente falar, de conversar. Então, na medida em que fores grande, quer dizer, na medida em que você realmente estudou, aprofundou, cresceu, ocupa um lugar, posição um pouquinho mais alta, na medida em que você fores grande, deverás praticar a humildade. Não se considerar realmente superior pelo posto que você ocupa. Isso é muito comum em todos os lugares na nossa sociedade, até na igreja. Tem gente que aqui eu estou ocupando um lugar mais alto. Os coroinhas estão ocupando um lugar mais alto. Os ministros estão ocupando um lugar mais alto, considerados mais altos. Mas, diz o texto aqui, devemos continuar a praticar o nosso serviço com humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros, pensam alto, estão lá na altura, ilustres, famosos, mas é aos humildes que Deus revela seus mistérios. Aos humildes, quer dizer, o humilde, no Evangelho de Lucas, principalmente, ele vai chamá-lo felizes os pobres. Os pobres, que são os humildes, que são aqueles que se sentem sempre pequenos e que, apesar que aprendem e crescem e ocupam lugares, às vezes posições mais altas, mas sempre percebem que precisa crescer mais, que precisa aprender mais para poder servir melhor os outros. Quando ocupa um posto, ou sabe de alguma coisa, ou estudou, ou recebeu um diploma, e se sente superior aos outros, que podem ensiná-los com autoridade, pois é, isso é orgulho. Apesar da posição que a pessoa ocupa, e quanto mais alta ocupa, é para servir melhor. Isso vai ser explicado agora no Evangelho, daqui a pouquinho. Então, muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. O humilde, portanto, é aquele que aceita a sua realidade, mas principalmente reconhece que ele precisa crescer mais, ele precisa aprender mais, ele precisa servir melhor, ele precisa amar mais. O orgulhoso não, o orgulhoso já sabe de tudo, como vai dizer. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Quem é orgulhoso ocupa o lugar de Deus, se acha tal. Fala de Deus, reza para Deus, mas ele é Deus. O orgulhoso não cresce, não aprende, trata os outros embaixo dos pés, como diz o Evangelho. Então, para o mal do orgulhoso não existe remédio. Isso é verdade. O orgulhoso não tem jeito. Jesus Cristo vai colocar no seu Evangelho exatamente esse assunto. Há um pecado que não tem perdão. Todos os pecados são perdoados, mas há um pecado que não tem perdão. É daquele que se acha que não tem errado.
daquele que se acha que tudo está certo. Tudo que ele pensa, tudo que ele faz, está certo. Esse orgulhoso não tem conversão. Porque para ter conversão, você tem que perceber que pode errar, que talvez já tenha errado. O orgulhoso não reconhece nunca o seu erro. O orgulhoso sempre coloca o erro nos outros. Vocês que estão errados, eu estou sempre certo. Então, para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende, ele não reconhece a sua situação, então ele se acha sempre certo. Agora, do outro lado, o homem inteligente é um dos 7 dons do Espírito Santo, inteligência. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento, quer aprender sempre. Por isso, o ouvido atento, quer aprender, quer crescer. E com o ouvido atento, deseja sabedoria, que é um outro dom dos 7 dons do Espírito Santo. Inteligência é o conhecimento, é você querer aprender mais, quer crescer mais. O orgulhoso não. O humilde sempre se acha pequeno e sempre quer aprender. E quanto mais aprende, mais descobre que é burro e precisa aprender mais. Então, esse é o humilde. Quanto mais descobre as coisas da realidade, mais quer saber, mais quer conhecer para poder viver melhor e ajudar os outros a viver melhor. Agora, o orgulhoso não tem jeito. Então, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja sabedoria. Notem bem aqui, sabedoria não é saber. Sabedoria é viver certo. Sabedoria é viver a nossa vida da maneira de acordo com a vontade de Deus, vivendo no reino de Deus, vivendo como filho de Deus, irmãos uns dos outros, construindo o amor e a fraternidade. A sabedoria é uma ação concreta, não é saber. Saber é inteligência, é conhecimento. Sabedoria no Antigo Testamento e que Jesus assume quando Jesus vai pregar lá na sua cidade, que sabedoria é essa? Que vem desse homem, mas a sabedoria é o que ele faz de bem para todos os outros. Portanto, essa primeira leitura nossa hoje já nos prepara para o Santo Evangelho, mas antes disso, mais um pouquinho sobre a nossa segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus, é o último texto que nós vamos ter na liturgia, onde ele vai colocar, aqui aconteceu que um dia, a segunda leitura, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, que era no Antigo Testamento fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som de trombeta e voz poderosa, que foi a demonstração da presença de Deus no Antigo Testamento em cima da montanha com Moisés. Isso é uma coisa que era palpável, que gerava medo no meio do povo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião, que é Jerusalém, na época, que era desejada por todos. Vós vos aproximastes da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Muita gente continua querendo correr atrás de Jerusalém, visitar Jerusalém fisicamente, mas aqui ele fala Jerusalém celeste, que é o povo de Deus reunido, que é o banquete que Jesus nos mostra no seu Evangelho da grande fraternidade, da grande amor, que é o reino de Deus. Vós se aproximastes da cidade de Deus vivo, de Jerusalém a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos. Anjos, com certeza, é o povo reunido, que mostra numa das parábolas de Jesus. Vós se aproximastes da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ou então, em outro lugar, São Paulo fala, cujos nomes estão escritos no livro da vida, porque eles vivem o projeto de Jesus, o amor e a fraternidade, são solidários, constroem comunidades. Vocês se aproximastes de Deus, o juiz de todos.
Vocês se aproximastes dos espíritos dos justos, que nós chamamos hoje os santos nossos. No Antigo Testamento são todos que são mencionados. Abraão, Isaac, Jacó, tem uma lista inteira que um dos livros menciona. Sobre os santos do Antigo Testamento, os justos. Para nós, os justos agora são os santos, que nós colocamos nos altares. Mas não só aqueles que colocamos nos altares que são santos. Tanta gente boa, justa, que vive no mundo todo praticando a fraternidade e o amor. Então, se aproximastes dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição. E, finalmente, vós vos aproximastes de Jesus. De Jesus, mediador da nova aliança. E esse Jesus, que é o princípio, a razão da nossa vida, da nossa fé, que nos dá sentido na nossa vida e que a igreja nos apresenta no Santo Evangelho, que nós vamos tentar aprofundar um pouquinho essa lição que Lucas está passando para nós. Lembrando que Lucas está um caminho indo para Jerusalém, como disse na leitura do Evangelho da semana passada, para refletir, naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E nessa caminhada para Jerusalém é que Jesus vai ensinar. Na realidade da vida, que Jesus vai mostrar como que deve ser o nosso comportamento. Na semana passada ele disse: não pensam que todo mundo vai entrar no céu, vai viver a fraternidade. Só vai viver só vai entrar no reino do céu quem passa pela porta estreita. Quer dizer, quem sabe escolher aquilo que é bom. Porque nem tudo que aparece na nossa vida deve ser seguido, devemos saber escolher. E quando a gente escolhe, será capaz de dizer para muita coisa: isso não quero. Apesar que aparece bom, gostoso, maravilhoso, não, mas isso vai me prejudicar, eu não quero. Quem entra pela porta estreita somente são aqueles que sabem escolher o bem entre tudo que existe e dizer não àquilo que prejudica. Então, agora Jesus, pela terceira vez, ele é convidado no dia de sábado. Notem bem que é o dia de sábado. O dia de sábado corresponde ao nosso domingo, hoje. Porque depois da ressurreição de Jesus, a igreja que segue Jesus não segue mais o Antigo Testamento, o projeto do Antigo Testamento, representado pelo sábado, que era o dia de guarda, em todo o Antigo Testamento. Nós estamos ainda dentro da influência do Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito dentro da influência do Novo Testamento. Mas com a ressurreição de Jesus mudou. E para mostrar essa grande mudança, o sábado mudou para o domingo. Não seguimos mais agora a antiga lei, agora seguimos a lei da nova e definitiva aliança, que é mencionada na leitura e que nós lemos na oração da Eucarística toda vez que celebramos a missa. Então, nesse dia de sábado, após o culto, que é feito de manhã, um fariseu, aqui chefe dos fariseus, convidou Jesus para ir na sua casa. Terceira vez que um fariseu convida Jesus. Jesus não recusa nada, ele vai. Porém, dentro daquilo que ele observa, daquilo que ele vê, ele coloca o ensinamento que ele nos trouxe de Deus Pai. Ele nos mostra qual é a vontade de Deus. E aqui Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Mas notem bem que aqui tem uma frase: eles, o fariseu convidou, e os outros fariseus que ele convidava, todos da mesma laia dele, todos amigos dele, o observavam. Portanto, o evangelista está nos colocando aqui, prestem atenção. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Isso acontece na sociedade, na vida. Imagina um casamento de uma pessoa talvez mais importante, que tem um monte de convidados. Todo mundo quer chegar e ficar na frente. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer tirar a fotografia. E quando posta nas redes sociais, estou aqui, quero aparecer. E Jesus notou exatamente. Por isso que vai colocar uma parábola.
quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, que chegou um pouquinho atrasado, e o dono vai dizer: olha, cede lugar. A minha mãe chegou atrasada, não tem lugar, cede lugar para ela. Esse amigo veio de longe, de avião, tudo, não tem lugar, cede lugar para ele, que para mim é um convidado especial. Isso acontece na vida, e é bom que aconteça isso. Temos gente mais perto de nós, que para nós se torna mais importante, que deram valor para a nossa vida, que queremos colocá-los no primeiro lugar. Então, quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. E aí a frase central: pois quem se eleva, quem procura o primeiro lugar e quer aparecer mais e quer se considerar mais importante, será humilhado. E quem se humilha será elevado. Esse quem se eleva é o orgulhoso, que se acha o tal, que sempre procura os primeiros lugares, quer aparecer sempre. A pessoa humilde, ela ocupa o seu lugar, entrou no lugar, convidado, ficou lá no fundo. Mas ele vai ser prestigiado, porque o dono vai dizer: vem mais para frente, aqui. E aí ele será elevado. Mas depois Jesus virou ao dono da festa e disse alguma coisa até estranha e corajosa. Jesus foi convidado, mas ele teve a ousadia de mostrar para ele alguma coisa que ele trouxe do Pai. Porque Deus, Pai, Ele quer o bem a todos. Nós queremos o bem a uma fatia da sociedade, aqueles que conhecemos, em quem nós confiamos. O resto, muitas vezes, a sociedade recusa. Então, ele disse também a quem tinha convidado: quando tu teres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Quer dizer, ele me convidou, então agora eu vou fazer alguma coisa para recompensar e convidar ele. Essa parece que existe na nossa realidade. Até com Deus nós fazemos isso. Deus me deu a graça, então eu quero dar alguma coisa para Deus de volta. Eu quero recompensar. E muitos que fazem promessa, ganham a promessa, depois vai cumprir a promessa. Não percebe que Deus nos dá tudo de graça. Tudo de graça. Deus não exige nada. Deus o que exige de nós e pede de nós é que a gente aprenda, cresça, ser humilde e viva com fraternidade com os irmãos. Ele não pede recompensa para nós. Deus nos dá tudo gratuitamente. E essa mentalidade de eu quero pagar, esse não está com o projeto de Jesus. Isso está no Antigo Testamento, isso sim. Mas no Novo Testamento com Jesus não existe. São Paulo vai aprofundar muito bem essa ideia. Nós somos salvos não pelas nossas obras da lei, porque salvar, porque louvar, porque fazer promessa. Não, nós somos salvos por uma graça de Deus. Se somos salvos pela graça de Deus, nós devemos aprender a amar-nos uns aos outros e viver o seu projeto do reino de Deus. Isso aparece muito forte na carta aos Romanos, que nesse mês da Bíblia, que vai começar amanhã, o Brasil inteiro deve estudar a carta aos Romanos para estarmos solidários. Aqui na nossa paróquia, nós temos na terça-feira essa formação. Com o grupo que eu faço na terça-feira às 3 da tarde. Toda terça-feira vou começar o estudo da carta aos Romanos. Mas continuando aqui no nosso Evangelho, e disse também a quem tinha convidado. Então, quando você convida, não convida gente que depois vai te convidar. Aí seria apenas uma troca. A quem é que deve convidar? E aí, pelo contrário, disse Jesus, quando deres uma festa,
convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. 4. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Qual é a novidade que Jesus está querendo introduzir? É que esses fariseus que convidaram Jesus, e todo o grupo dos fariseus que foram lá para o observar, para ver como ele se comporta, eles tinham excluído do seu convívio social todos os doentes, todos os coxos, todos os mancos, todos os cegos, todos os pobres, todos os abandonados, todos os leprosos. Para eles, essas pessoas já foram condenados por Deus, porque eles imaginavam assim: se você está doente, se você tem defeito, se você nasceu com defeito, é castigo de Deus, porque alguém, ou você ou seus pais, cometeram pecado, e Deus te castigou, trazendo seu filho com defeito, com doença. Essa era a mentalidade que está no Antigo Testamento todo. Tanto é assim que no capítulo 9 do Evangelho de João, quando encontraram um cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem foi que pecou para ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais, disse Jesus. Tirou tudo. Portanto, precisamos perceber que tudo aquilo que existe, desvio no mundo, doenças, maldades, às vezes, tudo faz parte do processo da natureza. E cabe a nós tentar nos prevenir para podermos dar valor à vida e à saúde de todos. É o que Jesus Cristo está insistindo. Os fariseus e os doutores da lei recusavam os doentes, não deixavam nem entrar no templo. Tem um outro texto no Antigo Testamento, onde, na explicação da literatura judaica, onde diz: quem é que não vai entrar no céu? E ele menciona uma lista: doentes, enfermos, coxos, mancos, cegos. Fazia parte. Qual é a novidade de Jesus? Todas as pessoas são filhos de Deus. Todas as pessoas merecem a atenção. Não podemos fazer essa distinção de valorizar quem tem saúde perfeita e aqueles que não têm saúde perfeita, que têm doenças, que têm problemas na vida, esses são marginalizados. Essa é a novidade de Jesus. E tanto é novidade de Jesus que no texto de Lucas tem um texto muito importante, onde Jesus está na sinagoga no dia de sábado. No dia de sábado, Jesus está na sinagoga e lá tem uma mulher encurvada. Tinha uma mulher encurvada e o dono lá da sinagoga, ele vai colocar um pouquinho o que ele pensa. Porque quando Jesus vê uma pessoa necessitada, doente, o que ele quer fazer? Quer ajudar, quer curar. Só que era dia de sábado, era dentro da sinagoga. E o homem da sinagoga, ele se revoltou. Ele se revoltou porque Jesus curou a pessoa. E Jesus vai falar: escuta, se seu filho ou sua filha cair num poço no dia de sábado, você deixá-lo lá morrer? Todo dia você, inclusive no dia de sábado, não vai servir os animais e dando comida para eles? Então por que essa filha de Deus, que há 18 anos ela está encurvada, doente, porque eu não posso ajudá-la? Porque estou na sinagoga no dia de sábado. E ainda ele menciona, um pouquinho antes do nosso texto, aqui capítulo 14, a nossa leitura começa versículo 1 e depois vai para o versículo 7. Portanto, ela pula um texto muito importante, onde Jesus, ele vai curar uma pessoa chamada hidrópico, pessoa que está cheia de água, mas é dia de sábado. Está na realidade fazendo refeição, aonde ele foi convidado. Então, num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, que é a nossa leitura de hoje. Aí, versículo 2, que é pulado em diante, havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra,
Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus que tinham convidado ele, mas esses especialistas em lei também estavam presentes. A lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Para eles não permite. Para eles não permite. E aí, mas eles ficaram em silêncio. Então, a lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois disso, disse a eles: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tiraria logo, mesmo um dia de sábado? E eles não foram capazes de responder. Então, a leitura nossa hoje, o que ela quer tentar mostrar? Que nós precisamos, como seres humanos, aprender a conviver, aprender a ser solidários e dar atenção um pouquinho maior àqueles que, infelizmente, por uma razão ou outra, pode ser culpa da pessoa ou pode ser pela própria natureza, infelizmente não tem a vida assim total com saúde como a maioria tem. Por quê? Ficaram doentes, porque são coxos, porque são mancos. Qual é o valor que nos damos a essas pessoas que são irmãos nossos e que são filhos de Deus, como todos nós somos filhos de Deus? E Jesus disse essa reclamação ao chefe dos fariseus que o tinha convidado para participar da refeição. Corajoso. Homem corajoso, Jesus, de tentar mostrar que a vida não é feita só a partir daqueles que têm saúde, a partir daqueles que se consideram perfeitos, mas a vida é feita tanto daqueles que têm saúde, quanto daqueles que, infelizmente, por uma razão ou outra, porque erraram, ou porque nasceram assim, ou porque pegaram vírus, ou porque pegaram doença, se encontram em grande necessidade. A nossa atitude deve dar valor a todos, e Jesus vai dar valor mais àqueles que mais necessitam. Por isso a reflexão dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,